We're just about to start this class. Começando a aula agora, aula para nível pré-intermediário. We're going to begin by having a review on some grammar points. Então a primeira parte será sobre gramática. Pretty simple. What you're going to do, we have some blanks and you have to fill in the blanks using one of the options given. So first one here is a dialogue. Percebam que é um diálogo. Temos a pergunta: What did you do this weekend? Já observando o past simple aqui, did auxiliar puxou o verbo principal para a forma original. Lembrando que auxiliar e principal nesse caso são o mesmo verbo. So what did you do this weekend? Temos nothing, nobody, anything. Holy, sad, nothing, letter A. Bom, então a primeira coisa, a pessoa perguntou o que você fez nesse final de semana que passou, obviamente, last weekend, e a pessoa vai responder nada. Bom, nobody teria uma ideia de ninguém. Quem você viu no final de semana? Nobody. Uma resposta curta, ou ainda no one. Lembrando que no one vai virar duas palavras para não juntar o com o. So then you have two words, but the meaning is the same. Anything seria qualquer coisa, pura e simplesmente assim. Então o que a gente precisa é, de fato, ele deletrar, like holy said, nothing, nada. Se eu quisesse falar eu não fiz nada, uma oração completa, aí eu teria mais uma opção. Eu poderia puxar uma oração negativa e falar I didn't do anything, puxar um auxiliar negativo, I didn't do, e entrar com anything, aí sim, a negativa compondo nada, ou deixar a oração afirmativa e entrar did nothing, but if you want to give just a short answer, se for uma resposta curta, nada, aí tem que ser o nothing, e observem o O com som de A, TH fazendo o dígrafo do S, NG também fazendo então a gente fica com nothing, duas sílabas tônicas aqui na primeira, não pronuncia o G, e o TH se juntam no dígrafo aqui para vibrar e acaba em nothing. Number 2. Another question about past simple. Well, I mean, not question, mas uma negativa. It's a negative sentence. We didn't go blank on Sunday. Já observando preposição para o dia. Days of the week, always capital letters, like uppercase letters, letra maiúscula. Temos uma negativa. E eu quero dizer, nós não fomos a lugar nenhum. E aí, nowhere daria um conflito ali com didn't, com did not. And then, quem passou ali, who is also saying letter C. Nowhere, não. Eu não tenho como combinar esse negativo com no. Para fazer lugar nenhum com uma oração negativa, eu vou anywhere. So we didn't go anywhere on Sunday. Outra possibilidade que eu teria era afirmar aqui o verbo, e aí sim, we went nowhere on Sunday. So it's possible. Então, como o verbo lá está no negativo auxiliar, a gente vai em anywhere, assim como iríamos em anything para fazer nada. I didn't do anything, or I did nothing. So let it be. I didn't go anywhere on Sunday, last Sunday. She spoke to blank in the office. Já observando o verbo speak in the second form, that's irregular, spoke, não pronuncia o F, faça do tom de O e para o K. Quem fala com alguém. É possível também usar with. Já vi um monte de gente falando que não pode, pode, tá lá no dicionário, speak with, speak to, mesma coisa. To é bem comum, lá in the spoken language. People usually say to, but you could also say with. She spoke with the blank in the office, or she spoke to, and then anybody, somebody, and nobody. Então a gente precisa de ela falou com alguém. Ela falou com alguém no escritório. E aí eu preciso aqui A, B ou C. Like she spoke to anybody, she spoke to somebody, or hey May, or she spoke to nobody. Olha, essa aqui ela deveria ser anulada, ao meu ver, because there are two possible answers. Eu acho que a pessoa, quando pensou em fazer a atividade aqui para o livro, é um livro de Oxford, ela não pensou que é possível uma outra linha de raciocínio aqui. Porque eu posso pensar, ela falou com alguém ou ela não falou com ninguém. Both are possible. Então essa é uma questão de uma prova, ela deveria ser anulada. Bom, vamos seguir as linhas duas de raciocínio? So first of all, if I want to say, for example, ela falou com alguém. So what would you say? A, B ou C? I would say somebody. Agora, se eu quero dizer ela não falou com ninguém, exatamente porque o verbo está na afirmativa, eu usaria o nobody. Ou eu poderia negar o verbo she didn't speak, e aí eu diria to anybody. Então essa aqui deveria ser anulada numa prova porque tem duas respostas corretas. I'm sorry to tell you, but that's true. Number 4. He eats. Já percebemos o verbo present simple, terceira pessoa do singular, S se encostando num T sem a corda vocal, vai perder a corda vocal também. Eats, que vai acontecer aqui no P, no crisps, e vai acontecer no chips.
Então essa conexão vai acontecer como send, não zend, chips and. Chips and chips. Crisps and, I'm sorry. Crisps and chips. Muito bem, he eats 2 crisps and chips, too much or too many. Então aqui o olhar específico está nos substantivos contáveis aqui, crisps and chips, both in the plural form. Então eu preciso algo que vai dar a ideia de uma quantidade muito grande, além da conta. Crisps. Aí a gente tem que pensar aqui com que tipo de inglês a gente está lidando, porque o chip, no inglês britânico, batata frita que os americanos vão chamar de French fries. Mas para os americanos, chips é a batata tipo Pringles, Ruffles, aquela da ondazinha. Como no britânico chips é a batata frita, crisps é que vai ser aquela outra batata, like Pringles or Ruffles. So the point is, crisps and chips are countable nouns, estão no plural. To sozinho é um advérbio que não vai poder mexer em substantivo. Vai precisar de um adjetivo, like too beautiful, too big, too whatever. Então eu preciso do much ou many, como eu tenho um plural, much jamais vai acompanhar substantivos no plural, porque much faz a grande quantidade de coisas não contáveis, muito açúcar, pouco açúcar, many, é que vai bater bem aqui, o to mostrando além da conta. Porque eu podia falar, I eat a lot of crisps, or many crisps, but... So number 5, I can't go, I'm blank busy, and then there's letter A, enough, there is letter B, too, and letter C, too much. Observem agora que temos um adjetivo. There is an adjective after the blank. Different from here, crisps and chips. Busy. Olha o U no som de E. So I can't go. Não posso ir. Esse T aqui, certamente vai se perder no som consonantal aqui do G. I can't go. E você vai saber que é negativa porque geralmente negativa vai para cima. I can't go. E a afirmativa desce o verbo e sobe o principal. I can go. So 5 letter B. Too much busy. Too busy, desculpa. Letter B, you're right. Oh. That's it, because now there is an adjective. E aí você vai precisar de um advérbio. E se eu quisesse usar o enough com busy, com adjetivo, para falar, por exemplo, eu estou ocupado o suficiente. Aí o enough viria depois do adjetivo. Porque o enough pode se combinar com substantivos quando ele vem antes. Então eu diria, por exemplo, I have enough money. I'm gonna make it better here. So when I say I have enough money, percebam que o enough veio antes do money. Eu tenho dinheiro suficiente porque money é um substantivo. Se eu quero usar o enough com adjetivo, for example, ela é autossuficiente para jogar basquete, por exemplo. Eu diria she's tall enough. Ele viria depois do adjetivo. Então, ele antes aqui do adjetivo já seria... Não preciso nem olhar contexto nem nada. But if I realize that busy is an adjective, I would know that it would be impossible to use enough here, according to grammar, of course. To vai bater lá com o adjetivo much, fica pedindo um substantivo ali, né? Não vou falar I'm too much busy. I'm too busy. Eu podia falar I eat, for example, too much sugar. Aí tudo bem. Eu como uma quantidade de açúcar além da conta, açúcar demais, too much sugar. Number 6. You don't drink. Olha o que aconteceu. Temos o enough aqui. You don't drink water enough water, or a few water. Let's think about this one. Tá lá o enough. Percebam que o water é um substantivo. A few water não faz o menor sentido, porque a few é uma estrutura, um determiner que vai acompanhar substantivos contáveis com uma ideia de alguns, uma quantidade baixa. Então ele vai ter um substantivo no plural ali na sequência. For example, I could say I have a few books. Eu tenho alguns livros. Something like this. Ou seja, eu precisaria de um substantivo no plural. Water está ali como não contável. Por exemplo, né? Eu não vou falar, quando eu digo eu bebo pouca água, um pouquinho de água, eu vou dizer a little water, porque eu vou ter que usar o a little para fazer a quantificação do water, que é não contável. Eu não bebo 2 águas, eu posso beber 2 copos de águas, or 2 bottles of water, whatever. Então agora, eu vou ter que pensar aqui gramaticalmente, né? Quando eu tenho um substantivo, eu quero usar o enough, because enough could be used with adjectives and nouns. Ele vai com os dois, mas a ordem vai inverter. So, water enough? No, letter B, ok? Com substantivos, enough vem antes. Como eu botei ali em cima, né? I have enough money, I don't have enough money. Com os adjetivos é que ele vem depois. Eu diria, for example, she's tall enough. Ela é autossuficiente, for example, to play basketball, like this. That's weird here, just a second. Something like this. Então aqui,
Olha, se eu tenho um adjetivo, ele vem depois. She's tall enough. But, if I want to say ela tem dinheiro suficiente, eu diria she has enough money. And then, whatever. Então, com substantivos, ele vem antes, eu diria, so you don't drink enough water. Ou seja, você não bebe água suficiente, que pra gente viria lá depois. Ok? E lembrando que enough, o G e o H aqui no final fazendo um dígrafo no som do F. So enough. O O e o U fazendo o som de A. Aqui, né? Enough. Number 7. Here are your shoes. Aqui estão os seus sapatos. Shoe. Observe um dígrafo vocálico aqui puxando U e o consonantal aqui do Sh. E esse S vai dar uma vibradinha aqui na vogal U's. So here are your shoes. Ó, coloque-os. Vai fazer um phrasal verb com put on. A questão aqui é, eu tenho que perceber o pronome, the object pronoun representando os shoes aqui, e a posição dele na frase. So let's talk about this one. So what would you say? Put on them on, or put it on? 7 letter A, put on them. Okay, let's talk about this one. Let's see if somebody else is going to say something. Bom, vamos falar de uma coisa importante. Let's talk about phrasal verbs. So, phrasal verbs são verbos que se juntam com preposições ou advérbios e vão trazer um sentido novo para esse verbo. Então, por exemplo, eu tenho o verbo look, que tem uma ideia de olhar, e aí se eu combino ele com at, ele está nessa ideia de olhar, ver. Se eu combino com for, ele está numa ideia de procurar. Se eu combino com after, ele está numa ideia de cuidar. E por aí vai. Essa é a ideia de um phrasal verb. Então eu tenho, por exemplo, o verbo put, que é colocar, e eu posso combiná-lo com put on para dar a ideia de colocar uma roupa, vestir uma roupa. Eu posso botar com uma outra preposição, put up with, com a ideia de suportar alguma coisa, aguentar alguma coisa. Então essa é a ideia de um phrasal verb. Segundo ponto, os phrasal verbs, eles podem ser separable, dentre as classificações, eles podem ser separable or inseparable. O que seria isso? Eles podem ser separáveis ou não. Então tem phrasal verbs que podem botar, que assumem, que aceitam o objeto entre o verbo e a preposição. So it's possible to use the object between the verb and the preposition or after the preposition. For example, turn tem uma ideia de girar, vou combinar com on para fazer ligar. Então se eu quiser falar liga a TV, eu posso falar turn the TV on or turn on the TV. O objeto pode estar aqui depois da toda a construção, ou ele pode aparecer aqui no meio. Isso eu consigo ver no dicionário, se o verbo é separable, breakable or not. Look for, por exemplo, se eu quiser falar procure pela televisão, eu tenho que falar look for the TV. Não posso botar o the TV aqui no meio e falar look the TV for, porque ele é inseparable. Voltando a falar dos separáveis, como turn something off. Então, esse something é um substantivo, ele pode estar aqui ou pode estar depois. Como eu disse, eu posso dizer turn the TV off or turn off the TV. Mas aí eu tenho que saber que ele é um separable, ok? Como que eu sei? Estudando, né? Muito bem. Agora, caso eu queira utilizar um pronome com um separable phrasal verb, eu sou obrigado a usar esse pronome no meio. Se ele for inseparable, claro que não. Eu tenho que botar o pronome depois lá da preposição. Então, se eu quiser falar assim, ligue-a, ligue-o, aí eu não tenho como botar aqui, turn off it. Eu vou botar o quê? Turn it off. Então, se ele é separable e eu quero usar um pronome, eu tenho que usar esse pronome no meio aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Put on é um separable phrasal verb. Então, certamente, como eu tenho aqui pronome, ele vai ter que estar entre o verbo e a preposição on. Ocorre que shoes está no plural. Então, se shoes está no plural, eu não posso usar it para representar, né, eles, os sapatos. Coloque os. Então, isso me deixa com o pronome them. Então, o que eu vou ter que usar ali no raciocínio aqui é a posição. Então, embora put on seja separável, como é um pronome, eu não posso botar o pronome depois de them. Eu tenho que fazer isso aqui, put them on. Aí, se fosse um verbo que é não separável, aí eu botaria depois. Eu diria look for them. Aí, isso aqui, nem pensar em botar aqui no meio. Então, primeiro eu tenho que compreender que ele é separável e aí perceber que é um pronome ali no lugar, né, do objeto. Se for um substantivo qualquer, aí, por exemplo, se eu tivesse sapatos aqui, eu poderia botar put on your shoes. Aí, tudo bem. Eu poderia pegar esse your shoes aqui, ó. Aí, trazendo o substantivo, eu abro essa possibilidade de fazer isso aqui. Put on your shoes. Or put your shoes on.
Mas quem está aqui é o problema. Problema não, né? A percepção é importante. Let it be. Então, them, porque eu preciso de um pronome no plural para fazer o objeto do verbo. Lá representando choose, e a posição, porque ele está num separable phrasal verb. E por ser um pronome, tem que estar ali no meio. Então, put on them seria errado de acordo com a sintaxe ali no inglês. So, put them on. E aí conecta esse ma aqui. Se fosse um sapato só, eu diria put it on. Se fosse uma camiseta. Ah, here's your t-shirt. Put it on. Or put on your t-shirt. Put your t-shirt on. Number 8. I can't find my keys. Can you help me? Veja bem. Então não consigo encontrar as minhas chaves. Olha um dígrafo aqui, né? Fazendo I, puxando o somzinho de Z para o plural. So I can't find my keys. Can you help me, blank? Agora vem o look for, que é procurar. A questão é, primeiro, tem um phrasal verb. Vou dar uma dica. Agora é a B. Yeah. Good, Hope. Exactly. Look for is inseparable. Ou unbreakable. Ele não pode, ele não assume ali o pronome, o objeto de maneira nenhuma, de forma alguma, entre ele e a preposição. Então, eu tenho que vir para cá. Ó, can you help me look for them? Então, eu venho ali, ó, can you help me? Entrou o phrasal verb, entrou o pronome. Nesse caso, ele tem que estar, jamais isso aqui vai acontecer, por conta do look for, because look for is inseparable. E aqui também, ó, aqui foi pior ainda, ele passou a preposição para antes do verbo, essa aqui, ó, desgraça total. Queria falar do help. Help tem uma característica importante que é, vários verbos que tem nessa ideia de, ó, quem ajuda, ajuda alguém a fazer alguma coisa, ou seja, tem um objeto e tem um verbo depois. Geralmente, quando isso acontece, você tem dois tipos de regência. Você tem ou, né, I want, for example, you to come, ou eu vou entrar com um objeto aqui e um verbo no infinitivo, porque essa é a regência do want. Ah, por quê? Sei lá, alguém inventou, eu aprendi assim e sei que é assim. E tá aqui, aceito e entendo que são regências. Do mesmo jeito que no português, quem vai a algum lugar, quem precisa de alguma coisa, você vai aprendendo, né? Muito bem. Need também vai estar aqui, I need you to come. E tem aqueles verbos que vão pedir o objeto e direto o outro verbo sem o to. Por exemplo, quando eu digo, ó, she made me stay. Ah, eu posso falar she made me to stay? Não, por quê? Porque está errado. Porque a regência do make é you make somebody do something, not somebody to do something. Mas o desgraçado do help, ele tem uma característica que é, ele aceita tanto o verbo direto ou o verbo no infinitivo, ou seja, com a preposição to. Então, se eu quiser falar, ela, ó, she helped me, ela me ajudou a estudar, eu posso fazer she helped me study ou she helped me to study. Lá no dicionário, to vai aparecer assim, entre parênteses, mostrando isso. Mas essa é uma particularidade do help. There também pode cair nessa situação. Aqui, ó. Então, por isso aqui a gente está vendo o look for entrando direto aqui, ó. Mas você poderia também dizer, can you help me to look for them? Botar um to aqui, por conta da regência do help. E se alguém falar para você que você não pode, você vai lá e abre o dicionário de Cambridge, bota lá em help e mostra lá para a pessoa, porque ela não te enche o saco mais. Number 9. My father loves jazz. Present simple, conjugou o verbo, meu pai ama, adora jazz, eu quero falar eu também. Clássica do inglês. O so what's it for number 9? My father loves jazz. Eu podia falar me too. Claro que eu posso. Mas tem uma outra maneira. E essa aqui vai te fazer pensar um pouquinho mais, porque o me too serve para tudo. Essa aqui eu vou ter que pensar no tempo verbal, usado aqui, para usar o auxiliar de acordo e numa estrutura específica ali. So, do you guys know? So, que às vezes pode ser um advérbio, né? The house is so big, a casa é tão grande. Às vezes é uma conjunção, uma ideia de então. So, number 9. So, what would you guys say? My father loves jazz. So am I. A letra B tem um verbo to be que não aparece aqui, né? O verbo aqui é love, que está no presente simples. Então, a primeira coisa, quem faz auxiliar de presente simples é do ou does. E aí, como o sujeito aqui é I, eu vou ter que usar o do. E a ordem é o so, o auxiliar e depois o sujeito, como se fosse uma pergunta, portanto, letra C. Ó, ela está aqui o so, ela tem uma ordem que é so, auxiliar e sujeito. Agora eu tenho que a B também tem. A A está invalidada, mas aí eu tenho que vir aqui, ó. Se eu tivesse assim, I am studying, I am at home, se tivesse um verbo to be aqui, my father is a pianist, for example, aí eu podia falar, so am I. Olha essa aqui.
Muito parecida, só que agora eu vou concordar negativamente, né? I didn't go to university. A gente poderia falar eu não fiz faculdade. Essa ideia de eu não fui no inglês, a gente fala aqui muito comumente, pelo menos onde eu moro, eu não fiz faculdade. So I didn't go to university. Tem o neither, porque eu quero negar aqui, quero concordar com uma negativa, e eu tenho que ir agora no past simple. So I would say, neither did I. O did tá batendo lá, conciliado past simple.